Eu sou Clélia Lúcia Lúcio de Lima, nasci no 1º de julho de 1946, sou arapiraquense da Gema. O meu nome, minha mãe tinha uma amiga em Propriar e achava muito bonito o nome dela, Clélia, que era diferente, não é Cléia, né? E colocou o nome Clélia e acrescentou Lúcia no nome. E o sobrenome da família, que já era Lúcio de Lima, ficou tudo Clélia dos L's. Avós maternos são Manuel Lúcio Correia e Belmira Bela Cavalcante, os pais da minha mãe. E do meu pai é Sérgio Silvério do Nascimento e Francisca Silvério Lima. Paternos são de Pernambuco. Meus avós moravam em Inajá, Pernambuco. E a gente sempre passava férias por lá. Meu avô tinha um sítio muito grande, de todas as frutas que você imaginar, porque ele viajava como político. Onde ele estava uma fruteira diferente, ele trazia o carocinho da fruta e plantava no sítio. Então tinha muita coisa bonita aqui. Aqui no Bosque de Arapiraca, no aterro da Lagoa. Entendeu? Ele era o comércio, a casa dele era no comércio, ali descendo a ladeirinha. Uma ladeirinha que tem mais rápido, assim, perto do, deixa eu dizer onde é, por trás do Mercadão das Mildezas, ali atrás. A casa dele é mais para cá um pouco, da esquina, que tem um prédio grande branco, que é hoje uma Assembleia de Deus, uma igreja protestante. Era ali a casa do meu avô. E as outras vizinhas eram todas dos tios. A vizinha ele morava tia Ernesto, depois tia Mariquinha, tia Joana, tia Cecília, e aí subia o resto do pessoal de cima na Lúcio Roberto. Assim, aí a terra, com a lagoa, aquela terra era muito argila. E fazia uma olaria, fizeram uma olaria. Até meu pai fez muito tijolo por ali afora. Não porque eles diziam que a gente não podia. Obedecia, que a criança de hoje não obedece mais. A gente dizia, não vai, não vai. Tinha logo ali perto, a delegacia ali atrás. Meus pais são José Silvério Lima e Estela Lúcio de Lima. Se conheceram numa festa, e parece uma coisa em Palmeira dos Índios. Ele estava em Palmeira, porque é de Pernambuco, mas morava com uma tia em Palmeira dos Índios. E trabalhava com o J. Duarte, lá na loja dele, de fazenda, de tecidos. E não sei como eles se encontraram lá em Palmeira e se apaixonaram, e foi bom, porque era esse o pai que eu queria e a mãe que eu queria. Sempre em Arapiraca. Minha mãe, Ave Maria, não saía daqui nunca por hipótese alguma. Ela tinha um amor incomensurável a Arapiraca, né? Pela origem, pelos parentescos e tudo, enfim. Né? Então, ela sempre morou por aqui. Eles vieram para cá e ele casou aqui. Eles casaram aqui. Minha mãe era professora, foi uma das primeiras professoras de Arapiraca. E o meu pai era comerciante. Tinha naquela época uma venda, né? Uma bodega, mas era uma vendinha mesmo, que chamava venda. Depois ele fez, o meu avô ajudou ele a montar uma venda na Praça Marques da Silva, ali onde é hoje a Narciso, ali na esquina. Antes de, quando vem da Rua 30, que dobra na praça, logo ali. Tinha o Zé Penedo do lado de cá e ele era do lado de cá, uma loja, uma venda grande. É um armazém, um mercadinho. Pronto, hoje vamos usar como se fosse um mercadinho, com todas as coisas assim que precisasse na casa. Feijão, arroz, macarrão, açúcar, charque, essas coisas. Não, mas era a balança aquela que pesava, né? Aquela balancinha assim. Aquela balança tinha, a balança assim, rolava tudo num papel. Eu lembro que a gente ia comprar pão, aí vinha aquele saco de papel. As coisas também era tudo de papel, sabe? Não tinha plástico. Vendia qualquer quantidade. Inclusive, eu tenho assim uma lembrança que ele, quando começou o armazém dele, era meio surtido, sim, das coisas, que o seu Alonso de Abreu, quando veio para cá, começou a comprar as coisas a ele, cada saco. Quer dizer, depois ele não soube ser comerciante, porque ele era muito bom demais, o povo comprava, ele não pagava e ele não cobrava. Meu pai era, assim, uma pessoa assim, de um coração muito grande. Minha mãe saiu daqui um dia com a gente para Lagoa da Canoa, foi Lagoa da Canoa não, Lagoa do Rancho, de trem, para a gente experimentar como era. E todo mundo no trem, a maior alegria do mundo. A Ave Maria era uma coisa linda quando chegava pitando o trem na cidade, assim, era um progresso muito grande fazer a viagem de trem, né? Era muito bonito. Meu pai já tinha falecido, porque ele teve muito doente antes, porque tinha
problemas brônquicos, sabe? Não sabia o que era. Eu nem sei, porque assim, na época o médico disse que ele morreu de enfisema pulmonar. Eu digo, sei lá se não foi alguma outra coisa mais forte, mas a gente na época não sabia, né? Enfisema pulmonar, ele não aguentou, ele morreu sem ar, mas fumava muito, bebia, entendeu? Então tudo isso ocasionou essa morte antecipada. Ele morreu com 61 anos. Dois filhos só, eu e Jaba Lúcio. Não lembro de briga não da gente, mas como eu era mais velha, queria mandar no pequeno, ele nunca quis ser mandado, às vezes havia umas discussõezinhas, né? Mas era assim, foi muito bom. Eu tinha 5 anos quando ele nasceu, e aí fui ajudar a criar. Quer dizer, de qualquer maneira, ele é um garoto que eu também ajudei a tomar conta. Né, junto com a mamãe. O Jabas era mais para negócios, ele que tinha coisas de negócio. Ele dizia para a mamãe, eu quero vender uma coisa na feira, que a gente morava na feira, né? A mãe arranjou um caixote, botou fósforo, vela, umas coisas lá que podia, para ele vender na feira. E ele chamava o povo para comprar, quer dizer, ele já tinha uma queda assim por negócios. E começou a fazer isso, depois ele começou a construir carrinhos de madeira. A mãe ia lá no marceneiro, pegava as madeiras, as coisas, e ele também, as rodas, ele pedia o marceneiro para fazer. Ó. A mamãe ia fazer isso com ele. Fazia as rodas e fazia os carrinhos de madeira. Ele já construía alguma coisa. Depois, assim, começou a colecionar carrinho de madeira e também aqueles carrinhos, quando comprava pronto, até ele adulto, ele tinha no escritório dele uma prateleira lotada desses carrinhos, porque ele tinha mania. Você vê, ele colecionou quando criança, ele gostava muito de colecionar as coisas. E quando adulto, ele colecionou os carros mesmo. Porque teve uma época que eram 3 trios elétricos, muitos carros, entendeu? Na garagem, aquela coisa assim muito bonita. Ele tinha essa coisa de criar e aumentar. Então ele era essa parte. O meu lado mais para professora. Teve só a história do Jabas, que foi atravessar a linha do trem de noite, no escuro, que tinha um jipe, botou um alto-falante em cima do jipe para começar a funcionar, e vinha das cacimbas, não sei de onde ele vinha lá, que atravessou a pista. Quando ele botou assim, o trem estava fazendo manobra ali, para poder ficar no lugar, e empurrou o jipe por muito longe. E ele quase teve alguma coisa, mas graças a Deus não teve nada. Estava dentro, dirigindo. Não, mas quebrou só coisa do trem, ele não teve nada não. Acidente ele teve depois, no SP2 que ele comprou, que surgiu esse carrinho pequenininho no mundo, e ele resolveu comprar um para trazer para cá. Aí vinha passando ali perto da Autuasa, e um carro vinha de lá para cá, bateu, foi uma coisa feia, ele quebrou o fêmur, foi um negócio sério, ficou muito tempo de cama, mas mesmo assim não deixava não de dirigir. O primeiro carro de som foi dele. Aí começou daí foram carros de som, haja carro, depois foi fazendo um micro-ônibus, fez o trio elétrico, fez outro, fez o Folha Verde, o grandão. Ele foi passar não sei quanto tempo na Bahia com a turma de lá para fazer Dodô e Osmar. Ele ficou lá com ele para ver como era que fazia o trio, montando dele. Montou o trio elétrico lá, o primeiro. Foi um sucesso aqui em Arapiraca. O trio elétrico Folha Verde, sempre. Cio da Terra era a banda do Folha Verde. Folha Verde era o trio e toda a propaganda dele era Folha Verde, porque era a folha do fumo, né? Criou essa banda, foi chamando gente, foi chamando e providenciou. Cio da Terra foi ele que criou. Mas ele era, né, famoso em todo canto que ia e botava a banda para funcionar e era boa mesmo. O terno dele era vermelho, do casamento. Casou de vermelho e a Cleonice de amarelo. E 15 damas de honra, tudo de 15 anos, de amarelo. Tudo ideia dele, tudo, ele queria do jeito dele. Os meus filhos ainda tem o terninho miudinho de um aqui, que eles foram porta-aliança na frente. Os meus filhos e a irmã da Cleonice. Aqui em Arapiraca. Na igreja, casou na igreja e depois a festa foi toda lá na casa dele. Filho dele, Fabiano, conhecido de todo mundo aqui, que graças a Deus assumiu aí o posto do pai. Uma pessoa assim linda, maravilhosa, que a tia ama. Aí tem Priscila, Cristiane e Jéssica. A minha mãe falava com muito orgulho de Manuel André, porque ele veio de Cacimbinhas, porque tinha brigado com o sogro lá, e resolveu sair pelo meio do mato procurando um lugar para morar. Convidou alguns amigos, vamos procurar algum canto para ficar, vamos. E saíram de Cacimbinhas para cá, por dentro do mato,
procurando ver se encontrava um local que fosse adequado para eles se alojarem. E de lá para cá, veja quanto eles não atravessaram a mata, porque eu fico olhando assim, Arapiraca, que é um lugar lindo, plano. Eles escolheram uma planície maravilhosa, né? A minha mãe contava isso assim com muito carinho. E eles vieram para cá, encontraram isso aqui e debaixo do pé de Arapiraca, resolveram armar suas tendas, suas barracas e assim ficaram por lá. Tinha um riachinho por perto, que é o Riacho Piauí, quer dizer, tinha água, né? E eles ficaram por aqui. Foram planejando algumas coisas, fazendo algumas coisas, cavando terra, armando as barracas. E depois, com a vitória do local encontrado, foram cada um buscar a sua família e se alojaram por aqui. Manuel André é bisavô da minha mãe, quer dizer, meu trisavô, tetravô. Muito orgulho. Minha mãe era super orgulhosa da família, porque ela era a caçula de 12 filhos na família. E essa caçula era solteira. Quando a minha avó faleceu, ela era solteira ainda. E o pai era prefeito na época. E ela foi a anfitriã da cidade. Era professora, tinha a letra muito bonita e sempre foi muito disposta. Se tivesse estudado muito, eu acho que seria uma grande executiva, certo? E ela deu assistência ao pai em tudo isso, a receber assim o prefeito da cidade, o padre da cidade, o delegado que vinha para cá. Então ela fazia essa recepção. Sempre foi uma pessoa assim muito... Acho que daí a tendência nossa de recepcionar bem as pessoas. Até porque ela contava que Manuel André era muito hospitaleiro. Ele tinha a casa dele e quando passava algumas pessoas a pé de tarde, ele dizia, para onde vão? Vão para tal lugar. Não vai agora não, que vai anoitecer e é perigoso. Venham dormir, tem lugar. Aí armava rede, estirava esteiras e tal, e todo mundo dormia lá. Aí ele dizia assim, antes de dormir, isso é uma coisa que me orgulha muito. Ele disse, olha, vocês vão dormir aqui tranquilamente. Agora, 4 horas da manhã, todo mundo de pé para cantar o hino de Nossa Senhora, o ofício de Nossa Senhora. Mesmo que vocês durmam de novo, mas 4 horas, quero mulher, menino, tudo em pé para cantar o ofício de Nossa Senhora. Então, ele era super devoto de Nossa Senhora. Então, o pessoal fazia isso e era acostumado a fazer tudo isso. Depois, foram criando, fazendo igrejinhas que tem por aí afora espalhadas. Mas teve uma época que a esposa dele teve uma febre muito forte e estava acontecendo a peste por aí pelo país. E ele disse a Nossa Senhora, prometeu a Nossa Senhora, se não for, a doença dela não for essa, eu construo uma igreja tão grande que vai servir para a vida inteira. E assim ele fez a matriz, Nossa Senhora do Bom Conselho, que é aqui do comércio. Foi ele que construiu. Então, assim, é uma coisa muito bonita que a gente sabe que ele foi fazendo as coisas para ir melhorando a cidade. Na época, Arapiraca pertencia a Limoeiro, porque não tinha nada, era um povoadozinho, né? Depois foi aumentando e estamos hoje aí com a nossa cidade, linda e maravilhosa. E você vê que é por isso que acontece aquela caminhada, aquela cavalgada no dia 2 de fevereiro, em homenagem à Nossa Senhora. Eles fazem a cavalgada de Bom Conselho para cá. Por quê? É Nossa Senhora do Bom Conselho. Porque eles foram a Penedo comprar a imagem da Santa e compraram a imagem. Eles disseram, mas aqui não tem, só tem em Bom Conselho. Eles saíram daqui tudo a cavalo, né? Para comprar Nossa Senhora lá em Bom Conselho, que era o lugar que se fazia santos. E aí Nossa Senhora veio nos braços dele, de lá até cá. Ele ia trocando com os parceiros de cavalgada, cada um leva um pedacinho. Por isso que eles fazem essa cavalgada rememorando aquela época e aquele momento, que foi assim um momento muito bonito. Aí trouxeram Nossa Senhora do Bom Conselho por isso, porque essa, se a gente olhar, ela é Nossa Senhora Auxiliadora. Mas ele foi colocado Nossa Senhora do Bom Conselho porque veio de Bom Conselho. Ah, muito boa, porque era uma coisa assim que dava muito dinheiro à cidade e a gente fazia aquilo ali como se fosse uma coisa natural, normal, ninguém sabia do mal que poderia o cigarro fazer. A gente ia ajudar, eu destalei fumo muito aqui em Arapiraca. Minha mãe ia buscar porque ela queria que a gente participasse de tudo. Aí trazia as folhas de fumo para a gente juntar, para fazer o molho de fumo, molhando. Depois ia com o molho de fumo numa carrocinha de mão para vender, para ficar com o dinheiro. Ela disse, o dinheiro é seu. O que você fizer, o dinheiro é seu. Todo mundo aqui de Arapiraca fez isso, né? Então a gente fazia essa coisa do fumo e era eu sempre acho, ainda hoje, o plantio é muito bonito, a folha é muito bonita, é uma folha larga. É um plantio que você olha de longe que é uma coisa muito bonita. E naquela época de criança, o fumo era
o impulso de Arapiraca. Né? Vinha muita gente de fora. Eu lembro que vinha aqui uns baianos, umas coisas assim, um pessoal que vendiam para fora, ia para França, para todo canto. Esse nosso fumo daqui, depois de beneficiado. Tinha o cheiro forte do fumo, mas a gente foi tão acostumado que ninguém achava não. O cheiro do fumo verde é diferente do outro, né? Que aquele outro era quando já está curtindo para poder ficar mais forte. Tinha os lugares de fumo, mas eu juro a você, nunca achei nada demais não, porque a gente vivia ali. Muita destraladeira cantando. Muita destraladeira. Só não me lembro mais assim da música, mas... Toda em Arapiraca. No comércio, ali no comércio, tem uma casa grande, que hoje é uma assembleia, ali na esquina do lado de cá, bem pra lá, já perto da Caixa Econômica. Tem igreja, quase na frente da igreja era a casa do meu avô, era um quarteirão inteiro a casa dele, era linda. O pai da mamãe, né, criaram lá. E ao redor de tudo ele fazia as casas dos filhos. Então tinha a casa de todo mundo por ali e a mamãe, a nossa, era subindo a Lúcio Roberto. Foi muito boa, eu tenho muitas lembranças boas. Minha mãe era muito disposta e era professora e gostava de festa e gostava de visitar. Ela era agregadora, muito. Ela fazia grupos de pessoas para fazer alguma festa. E o pai da mamãe, como tinha 10 mulheres em casa, olha, dos 12 filhos, eram 10 mulheres e 2 homens. 10 mulheres em casa, o que ele fez? O comprimento da casa que era, ele fez um varandão. E tinha uns arcos, porque uma vez ele fez uma viagem com um dos governadores por aí, e que ele viu os arcos da Lapa. Ele achou tão lindo que trouxe para cá a ideia e fez a casa dele, assim, com aqueles arcos. O corrido era coisa linda, não sei porque desmancharam. Eram uns arcos assim na casa. E ali ele fazia os bailes. O meu avô era político e trabalhava muito com o pessoal da política, de tudo. Depois ele foi prefeito e tudo, enfim. Mas muito agricultor. Manuel Luz Correia. Era agricultor, todos eles, né? Tinha os irmãos todos que eram agricultores, todos moravam ali por perto. Era no comércio, na rua Lúcio Roberto, subindo mais um pouco pro lado de cá. O meu avô, ele tinha uma voz muito forte, muito grossa. Ele dizia assim, eu não posso nem me confessar. Porque se eu for dizer os pecados do padre, todo mundo vai escutar. A gente achava tão interessante ele dizer isso, certo? Era o pai da Marisete, que foi feito o dela agora, ultimamente. O pai dela, a Marisete, era filha da segunda família. Que a madrinha Sebastiana, quando entrou na família, a mamãe era solteira. Então as duas ficaram muito amigas. E aí engravidaram quase ao mesmo tempo, porque nós somos da mesma idade. Então tudo nosso foi feito juntas. Solta na rua, descia na enxurrada quando chovia. Da enxurrada vinha lá na enxurrada, nem sabia se tinha pedra nem nada no caminho. Era bom demais, a nossa infância foi muito livre, assim, subindo as mangueiras, subindo nas goiabeiras, pulando o muro do vizinho para tirar a goiaba do lado de lá. Todos os irmãos da mamãe. Todos os parentes deram, só os irmãos que moravam por ali. Tinha muita pareceira por aqui, muita. Tinha umas meninas, a turma das primas, né? Muitas primas. Marisete era a tia, que era igual a nós por ali, porque era da minha idade. Aí tinha Celeste, Salete, a Teca, Nazaré, a Carminha, a Nete, a Nelsa, toda a turma toda das primas, né? Umas mais velhas, a gente das mais novas. E era muita brincadeira, brincava na rua de tudo. A mãe sentava na porta de noite e a gente na rua brincando de roda, de boto, de barra, de anel, tudo ali brincando. Quer dizer, a criança saía das situações de estudo, mas tinha brincadeira. Ninguém tinha televisão, ninguém tinha rádio. O rádio só quem pegava era o pai. Ele que ligava lá no jornal para assistir e tinha que ser o programa dele. Então a gente nunca se incomodou muito com isso, mas criava. A gente tinha muita criação de fazer brincadeiras. Brinquedos, boneca de pano. E apareceu uma vez um boneco grande na calunga. Que todo mundo que tivesse aquele calunga era uma festa. Era desse tamanho assim, aquela bonecona grandona, mas dura, sabe? Meu Deus, hoje as crianças têm umas bonequinhas que parecem uma menina mesmo, tudo molinha, né? Mas era um sucesso. Fazia boneca de espiga de milho. Ia lá para tirar as espigas de milho, tirar os cabelinhos da boneca e botava a roupa na boneca. Brincamos muito de brinquedo, assim, de panelada. Comprava as panelinhas na feira de barro. A mãe dava as coisas e fazia a trempe lá dos tijolos para a gente fazer a panelada.
Era muito bom. As panelas de casa tudo de barro também, que tinha fogão de lenha, né? Então a gente mandava fazer, eles tinham aquelas panelinhas que vendiam, a gente encomendava a frigideirazinha, a panelinha, as coisas tudo de barro, pequenininha, para fazer as brincadeiras. A gente brincava muito com tudo e criava. Eu lembro que tinha um pé de piqui, se eu não me engano, na casa do meu avô, que ele uma vez viajou para o lado de casa do Pará e comeu um piqui, achou interessante e trouxe um caroço para cá e plantou e nasceu. Era uma folha grande assim, larga, a gente tirava para fazer a toalha de mesa da boneca. Bordava com o espinho da laranjeira para fazer aquelas brincadeiras. Era muito bom. Foi muito bom, a minha infância foi muito boa, muito saudável. Na casa de um, na casa de outro, ia para casa de um, para panelada na casa de um, na casa de outro. Estudava muito, porque o Colégio São Francisco ele exigia muito e a gente procurava fazer o melhor para que pudesse estudar. Naquela época não tinha energia, era na lâmpada, tinha umas placas que botava na parede, assim, a lamparina, aí botava gás e a gente acendia de noite nos cantos da casa para ficar iluminado. Ainda peguei essa parte. Depois o Valdomiro Barbosa conseguiu trazer um motor com a energia para a cidade. E foi disparar energia na cidade. Aí todas as casas tinham luz, mas 9 horas da noite apagava a luz. Então ninguém podia ficar na rua de jeito nenhum, porque já apagava a luz nessa época. Então ainda peguei essa fase, eu criança. Ainda já da energia, foi uma coisa muito boa. As lamparinas foi antes, mas logo em seguida, quando ele criou isso aí, foi o melhor evento de Arapiraca, foi a criação da luz elétrica. E aí a gente ficou tendo luz de noite na cidade. Conservava a carne, assava, moqueava a carne, assava a carne, estava dentro da farinha. Conservava uma semana, todo mundo comendo. Carne do sol e tal. E a outra não, guisava, só aquele tanto mesmo todo dia comprava e fazia. Era muito interessante, muito. Tudo tinha no quintal de casa, as verduras, os legumes, os frutos, tudo tinha no quintal de casa. Cada casa tinha as suas fruteiras e as suas coisas. Era tomate, pimentão, cebola, coentro, cebolinha, cenoura. Tudo que aparecia que a gente podia plantava lá no quintal. Eu acho isso 10, porque a gente comia uma coisa assim que a gente plantou, que não tinha agrotóxico, que não tinha nada. Era tudo comida natural. As frutas eram tudo das fruteiras. Tinha uma tia que a casa dela era grande, ela tinha um sítio atrás, ela tinha muita mangueira. Tia Joana. A Joana era mãe de Nelson Rodrigues, que foi promotor por aqui em Arapiraca, que a história de Arapiraca tem muito a ver com o livro que ele estava escrevendo. Até o Gilberto, que está fazendo isso, é meu primo. E foi lá e já conversou com a Julita, a filha do Nelson, e ele lá deu todos os dados e ele estava fazendo esse livro aí para a história mesmo de Arapiraca. E a gente ia para casa da tia Joana tirar manga lá da mangueira. Tinha todos os animais, gato, cachorro, sempre criavam. Galinha, tudo. Pinto, tudo. Né? Porque era assim, como se fosse um sítiozinho, cada casa tinha o seu quintal com as coisas que precisava. Porco, criavam porco, tinha o chiqueiro lá ao lado do porco. Eu não lembro não como era, cada casa tinha uma cacimba, eles começaram a fazer cacimba, né, para que a água pudesse servir a casa. Vendia, quem tinha cacimba vendia, e depois foi surgindo, né, a instalação da água também, e foi melhorando. O Pequeno Príncipe, eu acho fundamental, porque ali ele mostra exatamente o que a gente é de verdade lá dentro. O essencial é invisível aos olhos. Uma das frases mais importantes de lá. E muitas outras do Pequeno Príncipe, eu acho um livro... Porque é uma coisa linda a história dele, uma história do menino, o Pequeno Príncipe, que ele vê depois um avião parado lá no deserto, e ele não sabe o que é aquilo, e nem sabe quem é aquela pessoa, porque ele é sozinho num planeta. É muito lindo. E o que ele explica, quem é a criança. Porque ele diz assim, as pessoas grandes, elas são muito complicadas. As pessoas grandes, elas são muito... E é exatamente o que a gente é. A gente precisa começar a ser como as crianças, ser mais simples, mais sincera. Ela mandou, eu vou fazer uma coisa, ela mandou o piloto desenhar um carneiro para mim. Ele foi desenhar um carneiro, ele disse, não, isso aqui é um bode, não é um carneiro que tinha ponta. Aí isso aqui não sei aonde. Aí ele disse, mas como é que... Aí o cara não sabia desenhar. Aí o cara fez o quê? Fez um desenho assim, parecido com um chapéu. Aí ele disse assim, o que é isso aqui? Isso é a chibóia que engoliu o carneiro. Ele aceitou que o carneiro estava ali dentro, entendeu? É uma coisa linda esse livro. Tem muito livro bom. Eu acho fantástico, mas assim, tenho minhas dúvidas com relação às pessoas. As pessoas estão usando a tecnologia como se fosse, sabe,
principalmente as crianças, eu acho meio prejudicial em certos momentos. Tanto é que esse netinho de 3 anos, ele nunca pegou no celular, até hoje. Reina, monta e desmonta o que ele acha pela frente. Aí eu perguntei ao médico, me diga uma coisa, não está alvoroçado demais? Não, é porque ele não tem tela. Aí o QI dele aumenta normalmente. As pessoas não têm ideia de como estraga o QI da criança. Porque o quociente intelectual, ele tá desenvolvendo ali por ele. Apareceu essa caneta, ele vai olhar que caneta é, porque que ela risca, onde é a tampa, qual é a coisa que fura a caneta, entendeu? Ela faz isso. Mas assim, o que é a internet? Dá um celular à criança, ela fica ali, puf, apertou, aparece a galinha pintadinha, aparece o bombeiro, ele não vai ter o trabalho de saber como é que encontra. Até hoje ele tem 3 anos, agora que ele está começando a pegar, quando a gente deixa uma coisa, ele fala comigo e agora descobriu como é que liga. O pai dele só olha para aqui, de cima a baixo, ele fez, boa noite papai, boa noite papai, boa noite papai, boa noite. Como foi que esse menino botou ali? Acho que ele viu a foto do Toninho e botou para falar com ele. Pode uma coisa dessa? Aí eu acho lindo. E é bom que os pais tenham cuidado com as crianças, deixa aprender correndo, subindo, caindo, queimou em alguma coisa, sabe por que queimou, porque senão não vai aprender nunca. A gente aprendeu tudo fazendo as coisas. A gente criança, agradeço muito a Deus a minha geração, que é uma geração assim, inteira, que viveu tudo o que você tem direito, de que pense, de acontecer, a gente fez. Participou de festa, de farra, de carnaval, disso, daquilo, mas nada exagerado. Nada fora do normal. E aprendeu muitas coisas, porque ia buscar, sabe, como é que faz isso? Vamos ver como é que faz, vamos aprender, não é? Eu sempre gostei de estudar muito. Primeiro comecei no Adriano Jorge, no grupo escolar Adriano Jorge. Quando surgiu o Colégio São Francisco, minha mãe quis o melhor, né, para mim, e colocou no Colégio São Francisco. O Jarbas também estudou lá, mas só depois, na época que surgiu o curso infantil. Aí eu fui estudar no São Francisco e fiquei lá até o pedagógico. Ainda foi da época do Instituto de São Luís. O Instituto de São Luís tinha palmatória, que o Jarbas era muito reinador, e aí tinha que botar lá que era para colocá-lo nos extras, né? E ele não gostava dessa história não, mas estudou no Instituto de São Luís. Eu não, eu estudei sempre no São Francisco. Olha, era uma coisa linda. Eu fui professora também, porque minha mãe era professora e eu achava assim muito bonito ser professora. Mas naquela época, assim, o professor era professor. Me perdoem os atuais, porque hoje tem muito instrutor. Professor não é mais. Porque antes a gente era professor, formador, educador. Por isso que às vezes dizem assim, a escola educa. Não, mas a educação vem de casa. Não há dúvida de que a educação vem de berço, né? Vem do berço, mas a escola colaborava em aumentar aquilo ali, para que isso pudesse, era muito respeito que se tinha ao professor. O professor era uma autoridade. Lembro que na época que a mamãe era professora aqui, ela contava muito que assim, as autoridades eram o prefeito, o delegado, o padre, a professora. Tinha o maior carinho pelo professor e o professor ajudava realmente na educação das crianças, porque a gente era educadora. Não, hoje está uma coisa fora do normal, não vou nem falar, porque me dá uma tristeza muito grande saber que os professores não são respeitados hoje em dia, a maioria. Porque os pais acreditam, o menino chega em casa, conta uma história, eles vão direto para a professora para maltratar, em lugar de perguntar, conversar, como era antigamente, por que aconteceu isso, por que a criança fez isso, por que aconteceu isso. Né? E eu fui professora bem novinha, porque eu fiz o curso normal no Colégio São Francisco. Tinha um curso normal que trouxeram de Penedo, que é um curso técnico em pedagogia. A gente já saía professora. Aos 16 anos, eu já terminei de lá professora e fui ensinar no Colégio Bom Conselho, que tinham criado o curso primário lá para que pudesse servir de estágio para o curso pedagógico que tinham fundado por lá. Fui uma das primeiras professoras do Bom Conselho do primário. Aquilo mesmo, era a escola assim, se era a mesma coisa, agora assim, muita ordem, muito controle, apesar de ser uma escola que não era pública, mas ela era mais barata por ser da Senec. Então ela cobrava menos e tinha muitos alunos por lá. E os professores eram excelentes, não tenho o que falar. Trabalhei no Colégio Bom Conselho durante muitos anos, eu fui diretora do primário, terminei sendo diretora do primário depois, por 11 anos. Logo no início eu era professora do curso infantil, né? Eu fui professora do maternalzinho, que não era maternal na época, era infantil.
Aí, primeira turma, segunda turma, até o Rogério Teófilo e a turma dele toda, as filhas do Dr. Geraldo Cajueira, essa turma de Arapiraca daquela época, foram nossos alunos. Eu novinha e trabalhando já como professora. Porque, como eu era filha, mulher, ela não queria me deixar em casa sozinha, que ela de noite, ela trabalhava à noite. Me levava com ela. E como estudante de Colégio São Francisco, eu tinha a letra boa, porque tinha que fazer muita caligrafia, ela me levava para fazer os deveres dos meninos lá. Enquanto ela dava aula e ensinava as coisas a ele, eu ia fazendo nos cadernos. Olha como era. A professora tinha que fazer o dever do menino no caderno de cada um para ele levar para casa. Então, eu fazia esses deveres lá enquanto ela dava aula. E aquilo eu achava tão lindo. O homem chegava, eram pessoas adultas, que era de adolescentes e adultos que ela ensinava. E eu achava tão lindo, assim, a pessoa não sabia de nada e logo em seguida estava lendo, como se estivesse enxergando. A pessoa não estava conseguindo, né, cego, e de repente estava enxergando. Muitas pessoas que eram gerentes de loja aqui, de tudo, e estudavam lá. Eu achava aquilo muito bonito. Então, já fui criando aquele aspecto de ser professora. Por isso que eu segui o magistério. Tinha o coreto na praça. Coreto é onde faziam as solenidades, as festas, as coisas lá no coreto. Era muito bom, era muito gostoso. Aí tinha assim as festas de janeiro, que foi uma coisa muito boa para nós, que era uma festa das 9 noites de Nossa Senhora do Bom Conselho, era a festa do ano. Aí eu lembro muito que cada um da gente, cada noite tinha um vestido, não podia repetir. Aí trabalhava o ano todinho fazendo aquele vestido para vestir cada noite um, para a gente se mostrar lá. No dia 2 de fevereiro era um desfile de modas, porque eram aquelas roupas de princesa, sabe? Ah, mas vestido de princesa, assim, bem bonito, com a saiona, assim, com aquelas saetonas embaixo, assim, para ficar redonda, assim. Francisco Pereira, do seu Luiz Santos. Tinham lojas que eles traziam esses tecidos de Maceió, de todo canto, e tecidos, nada de vestido não, meu filho. Era tecido para as costureiras fazerem, muita costureira em Arapiraca. A minha mãe também costurava, algumas vezes fazia alguma coisa da gente, mas tinha muitas costureiras. A minha tia, tem uma das tias, a tia Mariquinha, que era costureira mesmo, era uma das costureiras da cidade. E várias outras, as mulheres aprendiam a fazer isso. Eita, meu Deus do céu, era de bob, para poder o cabelo ficar arrumado. Depois surgiu a dona Nina, cabeleireira, que ela surgiu com alguns produtos para fazer umas coisas diferentes. Aí surgiu o permanente, que era o cachadinho. Aí todo mundo de permanente no cabelo. Quando não era de permanente, era de bob, para ir para as festas. E não tinha laque, nem spray, essas coisas. Aí era com cerveja que a gente botava no cabelo. Agora pense no cheiro. Cerveja, botava no cabelo molhado e botava os bob. Quando tirava, estava tudo em pé. Ah, maquiagem tinha, era o rouge comprado na feira. Né? Tinha o rouge, pó de arroz, né? Todo mundo tinha. Na feira comprava tudo, do mais barato ao mais caro. Então a gente usava muito isso. Tinha que mandar um bilhetinho lá, fulana de tal, fulano tá mandando pra você um abraço. Eita, a gente vai ficar sabendo quem era fulano, quem era assim. Era muito bom, minha gente. A cor do vestido, como era a pessoa. Eita, mas quem será o rapaz que tá mandando esse recado? Mas tudo ali, ó, segurando a gente. Porque ali, no comércio, era onde era a festa de janeiro, que era maravilhoso ali, em frente à igreja. A casa do meu avô era ali, ficava todo mundo sentado na porta e a gente passeando. Aí de vez em quando eu olhava onde era que tá, como é que tá, para não sair de lá. Tinha as festas do colégio que ele fazia, os desfiles. Aí começaram os desfiles de 7 de setembro, 30 de outubro, os desfiles do colégio. Todos os desfiles com aqueles carros alegóricos, todo mundo, né, fazia aquela coisa toda. Era uma festa só, no dia 30 de outubro. Aí saía da festa de janeiro, meu pai na festa de janeiro colocou um bar. Era um bar enorme que pegava a frente da casa do padre todinha ali até lá. E a gente ia trabalhar ali no bar, servindo cerveja, guaraná, um tira-gosto. Cozinhava um monte de ovos para botar lá, para vender aqueles ovinhos de codorna. Então, assim, foi uma vida assim, muito movimentada, de muitas atividades, sabe? Todas as festas folclóricas surgiram já professores e tal. O Colégio São Francisco também foi muito providencial nisso, de fazer essas festas folclóricas, enaltecendo alguns lugares, algumas cidades, alguns países, algumas coisas. Tinha muita festa nesse sentido, de fazer festas assim. Acompanhava tudo. O lado azul, olha. Eu era pastorinha, a última pastorinha do azul, porque eu era a menor da turma. Aí eu me lembro que a primeira vez que eu fui pro pastor, eu fui a última pastorinha do azul. Minha mãe era azul. Aí hoje, quando eu fui tirar esse vestido, eita, eu vou ver esse vestido, né, que a mãe gostava de azul.
Clube dos Sumicultores é uma pena que não existe mais aqui, mesmo que haja outro, mas a história da Arapiraca está toda ali. Todos nós de Arapiraca pertencemos ao Clube dos Sumicultores. Aquele clube, todas as festas de casamento, batizado, que precisava de um salão de festa, era o Clube dos Sumicultores. Quando era um casamento mais chique, que ia fazer diferente, tinha que ser tudo lá. Então, o Clube dos Sumicultores, ele foi palco de muitas festividades, de muitos encontros sociais de Arapiraca, em todas as situações. Depois foram surgindo as festas de debutante, né, festas de casamento lá no clube. Muitos bailes assim famosos, com bandas maravilhosas, desde criança que tinha isso lá. Sempre foi um lugar assim de requinte e ao mesmo tempo assim de muita frequência de todos. Todo mundo de Arapiraca, quem não era sócio do Clube dos Sumicultores. O show de calouros. Aí isso aí foi começado com o Jabas. Vamos ver quem é que canta melhor. Ele, o Zé de Sá, o Adailto Reis, essa turma assim, começaram a se reunir para fazer, que tinha muita gente que cantava bem aqui, a Leninha cantava muito bem. Então vamos, cada um vai se apresentar. Aí é sucesso. No domingo de manhã. Aí isso foi mais no Cine Triunfo. Quando foi inaugurado o Triunfo, aí tinha um palco maior, dava mais gente. Então começaram a fazer lá. Tudo. Aí a partir daí ele começou a fazer essa organização, que é Roberto Carlos, Danusa, Vanderlei Cardoso, Gerry Adriane. Gerry Adriane, quando chegou em Arapiraca, houve um problema sério com uma das minhas amigas, porque ela saiu correndo para dar um beijo nele lá e o noivo acabou o noivado. Eita, mas tudo isso era assim, divertido pra gente, sabe? A gente ia pra todas as festas, mas era uma coisa assim muito bonita. Olha, eu lembro muito que a gente saía dos bailes no Clube dos Sumicultores, 3 horas da manhã quase, a turma toda, dos rapazes e moças, pela rua, brincando, cantando, ainda parava na panificação Rio Branco, que era do seu Alberto Rocha na época, parava lá porque estava saindo pão crioulo quentinho, que era crocante. Aí mandavam passar manteiga dentro, todo mundo comia na porta da padaria para poder vir para casa. Era tudo muito bom. Tinha uns sanduíches que comprava antigamente. Não foi da minha época, mas foi da época do meu filho. Era o beliscão, parece. Que o povo falava muito, que era um sanduichão grandão. Tinha muita coisa. Tudo que é de bom que criassem aqui, a gente entrava e participava, entendeu? Os 4 dias de carnaval, tinha curso e tinha essas festas, o Clube dos Sumicultores em ação e todo mundo aí. Rodava, parava lá depois de noite. Tinha tudo, de água, de pó, de maisena, de talco. Sempre teve essas coisas aqui, mas assim, numa boa, sabe, sem muito... Eu achava cheirosíssima. E aí eu ia pro clube e bota aqui um pouquinho, pra cheirar. Lança-perfume, quem sabia que lança-perfume era alguma coisa que fizesse mal, né? Porque assim, se fosse só aquele pouquinho, não fazia mal nenhum. Era um perfume tão gostoso que todo mundo queria usar. Animada sempre. Minha mãe era muito, muito festeira. Em tudo ela estava participando. O trio elétrico ela nunca deixou de ir para canto nenhum. Gosto muito de forró, de São João, de dançar. Muito animados e muito bons, meu irmão. Era uma coisa linda. A gente saía no curso em Arapiraca, eram os carros, todo caminhonete, todo mundo em cima, vestidos aqui pelas casas, de casa em casa, comendo e bebendo. Quando terminava de tarde, hein? Mas era uma coisa linda aquilo ali. Depois as pessoas ficavam sentadas na porta, as donas de casa, os donos, sentados e o curso passando, quer dizer, era aqueles desfiles, como se fosse um desfile alegórico de carnaval. Já havia isso em Arapiraca. Na rádio, funcionando, trabalhou na Novo Nordeste e por conta da voz, tudo que vinha para cá ele ia apresentar, era prefeito, governador, presidente, tudo que vinha, o Jarbas apresentava e ele criou assim um amor muito grande por isso, porque era o que ele fazia bem e a voz dele também fazia por onde, né, acontecer. Ele recebeu o convite do Collor e ele foi para festa, para festividade e participou de tudo isso. E ele levou o trio elétrico para lá, Brasília, entendeu? Fazia campanha de Collor levou para todo canto. Por isso que eles eram assim muito amigos e o Jarbas estava sempre com ele ali, várias pessoas daqui, ele foi assim, muito fiel por conta dessa situação. Recebeu honrarias porque estava lá. Porque toda campanha que ele fazia, ele ganhava. Ali, quando fomos ficando adolescentes, aí tinha a Praça Marques assim, foi a praça mais bonita da cidade que fizeram na ocasião, e a gente passeava na praça, rodando a praça, né? Os rapazes ficavam em pé e a gente passeando, fazendo a ronda. No Cine Trianon, meu filho. Quando surgiu o cinema Trianon, foi um sucesso para nós.
Aí haja filmes bons e a gente fazia fila para entrar no cinema. Tinha matinê, a gente, moça nova, só podia ir para matinê, não podia ir de noite. Então a gente ia para matinê e a mãe botava na porta e ia buscar depois. Muitos filmes românticos, filmes assim de guerra, muita coisa boa, entendeu? Que a gente lembra. Tinha O Milagre, que era um filme que todo mundo ficou assistindo não sei quantas 1.500 vezes, que era um filme assim de muito amor. E as meninas querendo saber dessas coisas, né? Era um filme assim muito bom. E a gente tinha esses filmes, era na matinê e a coisa, acho que era sábado e domingo só, se eu não me engano, não sei, era só domingo. Mas era um programa certo para a semana. Que filme está passando? Que filme para os meninos, aquele programa de Bang Bang, filme de Bang Bang e tal. E depois, assim, foram surgindo assim os shows para serem apresentados. Vamos apresentar no cinema. Eu me lembro que quando eu fiz o primário, o Colégio de Freira sempre gosta de festa. O curso primário, ela fez a formatura do curso primário. Eu tive um monte de formatura, porque o curso primário foi a formatura e foi no Cine Trianon. Foi um sucesso, a gente foi para lá, todo mundo arrumado, para fazer e receber o diploma da formatura do primário. Depois veio o diploma, a formatura do curso normal, que aí eu já era professora, foi um sucesso com baile, com tudo. Olha, todo tipo de música assim que aparecia era interessante, mas eu gostava assim muito de forró, porque o Nordeste gosta muito de forró. Mas tinha assim os filmes que passavam e a gente gostava muito das músicas, né? Aquele filme Aldilar, né? Aldilar, muito bonita, que a gente ficou usando muito tempo. Essa é uma pessoa maravilhosa, que eu acredito assim, muito culto, sabe muito das coisas, porque ele procurava, era curioso de procurar. Ele não ia só porque tinha a voz bonita, ele procurava estudar, era artista, né? Plástico, fazia desenhos, quadros lindíssimos. A minha mãe ganhou um quadro dele ainda, está na casa de uma prima minha, esse quadro lá, que ele fez para ela. Muito bonito. Ele era uma pessoa maravilhosa. Toda a família dele eram pessoas assim, muito boas, a gente de Arapiraca. Ave Maria, uma feira com 28 ruas, era 38 ruas que era a feira da Arapiraca. Tinha tudo que você imaginasse de boutique, tinha na feira da Arapiraca, de roupa, calçado, comida, tudo que você procurasse tinha na feira da Arapiraca, e cada dia aumentava. Artistas cantando pelo meio da rua. Na época, logo de muito criança, era a feira de imóveis, né? Na nossa rua, e depois passou para o lado da gente, mudou a rua e ficou ainda a feira de imóveis. Mas era muita coisa que vendia, aquele homem cantando a noite, o dia todinho na feira, aquelas histórias, aquelas cantigas, sabe, aquele cantador de feira. Bolador, aí começava de manhãzinha, 4 horas da manhã, o pessoal já a trazer as bancas para armar. Era muito interessante. Eu recitava, eu era poetisa. Gostava de recitar poesias, participava dos dramas do colégio. Eram peças teatrais que faziam e a gente apresentava. Porque no Colégio São Francisco, quando eu entrei no colégio, a gente estudava no Aurino Maciel, vizinho. Aquele grupo vizinho. Porque não tinha colégio ainda. E o colégio eu ainda fui participando da primeira pedra do Colégio São Francisco. Aí a gente foi agora trabalhar para construir o colégio. Por isso que eu digo, ali tem meu suor. Porque assim, vamos fazer um drama, quer dizer, era uma peça teatral, para apresentar domingo. Ave Maria, na segunda-feira, aí pronto, dava as peças e as artistas iam lá, né, estudar para fazer aquela peça de drama. Aí a gente fazia a apresentação do colégio, fomos uma vez apresentar uma noite egípcia. Pense as egípcias entrando... Coisa linda, me esqueço, não me lembro nunca. Foi muito bom. Foi muito bom essa época. Aí a gente apresentava tinha uma freira que era muito prendada nisso aí, sabia muito dessas coisas e ensinava tudo a gente. A irmã Débora, irmã Belmira, irmã Dulcina, a irmã Maria Helena, que era a diretora do colégio na época, a irmã Branca, irmã Rita. Eram as pessoas assim importantes demais para nós. O Colégio São Francisco foi assim, a base da minha educação, particularmente aqui em Arapiraca, foi o São Francisco. Porque logo eu era das frentes das coisas, né? Gostava muito dessas coisas, tudo estava eu no meio para fazer parte. Aí vamos fazer uma apresentação em Penedo, onde tinha colégio de freira, vamos fazer uma apresentação lá. Porque fazia pago, quando recebia o dinheiro era para pagar os funcionários que faziam o colégio, né? Os trabalhadores. Depois vamos fazer impropriar,
colégio, aí vai aquela turma toda. Eu sempre ia com a minha mãe, porque ela só vai ficar comigo. Vamos embora, só quero ir. Né? Então, assim, era muito bom. O Colégio São Francisco, para mim, foi uma marca. Para mim, não, para várias pessoas daqui da minha época. Nós tínhamos uma turma, assim, de amigas, que éramos 5. Aí a gente fazia assim, turma do 5T. Porque topa tudo, tinindo todo tempo. Porque dizia, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso, vamos para onde, vamos. Eram minhas colegas. Não fui porque a minha mãe não deixou. Eles fizeram um passeio para a praia e era um sucesso, porque Coruripe era a praia mais perto de Arapiraca. Vamos fazer um passeio para Coruripe. Muitas meninas foram. A minha mãe disse, não vai de forma alguma. E a minha mãe era muito enérgica nas coisas, as outras também, algumas não deixaram ir, algumas colegas minhas, né? Eu, a Marisete, a Nena, a Celeste, a gente não foi. Mas as que foram participaram da situação. E elas foram, quando chegaram, as bichinhas não sabiam. Elas pararam no Pontal de Coruripe, exatamente no lugar onde não pode tomar banho, até hoje. Porque ele é um local que tem muitas bacias e era perigoso para qualquer pessoa. Até quem soubesse nadar não dava para ir para lá, porque tinha uma correnteza que puxava muito a ela. Não sabiam. Pararam ali, o ônibus, não sei se era ônibus, o que era na época, se era caminhão, parece que era de caminhão que a gente ia. Pessoal, aí pararam lá e ficaram daí. Elas quiseram o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos amarrar umas nas outras, repare, para poder fazer, se vocês irem tomar banho, a gente aqui, as freiras pobrezinhas, segurando fora. Eu sei que numa ocasião dessa, houve umas bacias lá que se mexeram e providenciaram e pronto, foram embora e não tinha quem conseguisse tirar. Foi um desespero tão grande em Arapiraca, porque quando a gente recebeu a notícia que esse pessoal tinha morrido, a minha mãe dizia, o que foi que eu disse? Não era para ir por isso, olha aqui. E a gente tinha, assim, um medo danado, porque quando mãe diz as coisas, ela sabe o que está dizendo, né? Mas foi horrível, foram 7 pessoas, 7 meninas, e 2 de uma casa só. Totalmente, não se fez mais nada nesses próximos 3 dias. Foi uma coisa terrível, colegas, assim, pessoas da gente, de casa. Foi horrível, horrível, horrível. Foi uma situação trágica para as freiras. E quando criança não tinha a cruzada eucarística, que a gente fazia parte também, sempre tinha coisas em grupo, que as irmãs sempre faziam grupos para a gente ir aprendendo a administrar, fazer as coisas, a dirigir alguma coisa. A gente foi assim muito bem educada, graças a Deus. O Padre Epitácio sempre, em Arapiraca todo, o Padre Epitácio participou em tudo, porque era o padre da cidade, tudo era com ele. Entendeu? Ele morava em frente à casa do meu avô, que o meu avô fez a casa paroquial em frente, davam toda assistência, minha mãe dava toda uma assistência à igreja. A gente foi criada dentro da igreja, fazendo todos os encontros. Tinha a festa do Frei Damião, naquela época, que vinha para cá. A gente participava das missões 4 horas da manhã, 3 horas da manhã. Então, tinha muitas organizações na cidade. E a minha mãe sempre no meio disso tudo e a gente participando juntos. Era um padre bonito. Tinha uma afeição muito bonita e, assim, muito apressada demais. Era ligeiro demais. Tudo dele era para ontem e anteontem. Muito interessante, todo mundo de Arapiraca sabe, o Padre Epitácio como era, mas, assim, muito prestativo, muito bom. Todas as pessoas têm alguma coisa a ver com o Padre Epitácio. A maioria era casamento, batizado, tudo, enfim. Quando professora, fiquei ainda lá 2 anos, no Colégio Bom Conselho. Fiquei no Colégio Bom Conselho 2 anos, ainda como professora, para aparecer o concurso. Que aí, eu, com 18, fiz o primeiro concurso, ainda lá no Bom Conselho. Mas aí passei no concurso e fui trabalhar no Estado, que aí estava fazendo já o pedagógico, não podia ficar com as 2 coisas. Aí fiz estava no pedagógico e comecei a trabalhar pelo Estado. Aí fui trabalhar na escola Manuel Lúcio, nas Cacimbas. Primeira escola que eu trabalhei como professora foi lá. De outubro até dezembro. Em dezembro, o inspetor, que era o Padre Jefferson, em 64 eu fiz o concurso, o primeiro concurso. Aí pronto, deixei o Bom Conselho e fui trabalhar no Estado. Trabalhei no Manuel Lúcio, mas logo em seguida terminaram a construção do Costa Rego, que é hoje a UNEAL, aqui no Alto do Cruzeiro. E essa era uma escola diferenciada, porque Arapiraca tinha grupos escolares e todo grupo tinha aquele padrão de escola, né, primária. E o Costa Rego foi feito assim na época do Major Luiz Cavalcante, o governador. Então foi feito uma escola bonita, moderna, já diferente, com muitas coisas assim. Lá tinha auditório, tinha salão de festas, tinha
cantina. E lá atrás, no tanto todo que era a escola, era uma oficina de técnicas profissionais, para fazer um trabalho com as pessoas de técnico já profissionalizante. Aí era uma escola grande. E aí o padre resolveu me mandar para lá, o inspetor de ensino. Eu fui trabalhar no Costa Rego, com a turma para fazer a matrícula no mês de janeiro. Em maio foi inaugurado o Costa Rego e eu fui a primeira diretora do Costa Rego, com 18 anos de idade. Ah, tem muita gente amigo naquela época, muitas colegas que ainda hoje estão aí. A gente lembra muito desse detalhe. E depois acabou que eu terminei fazendo letras e a dona Bezinha foi minha professora de português em letras. E a partir daí a gente começou a ficar mais amiga, porque na escola ela terminou sendo vice-diretora. Muito prendada, tudo o que você imaginar de estudos ela tinha feito, porque ela era assim, muito estudiosa, fazia pintura, fazia tudo. Agora, enérgica, ela é da época assim, de Deusdete, mãe do Luciano, é da época de Cleonice Barbosa, da época de Dona Diva, mãe do Talvanes. Eram essas as professoras antigas que começaram a ensinar a gente no Adriano Jorge. Depois ainda estavam ensinando naquela época. Fiquei ainda 5 anos, porque nesse inteirinho eu casei. Aí morava em frente à escola, consegui uma casinha em frente à escola e fiquei morando por lá. O meu primeiro filho, esse que estava aqui hoje, mais velho, ele nasceu lá nessa casa já, aqui em Arapiraca. Aí pronto, daí então eu trabalhava sempre no estado, aí fui transferida para Maceió, porque o marido na época, né, foi trabalhar lá. E aí eu me passei também para Maceió, fiquei trabalhando um tempo em Maceió, mas sempre como professora ou diretora de escola. Maceió eu morei uns 2 anos, porque ele foi nomeado para fazer um trabalho no país e a gente viajou. Aí eu tirei licença sem vencimento e viajei para ficar esse ano fora. Foi muito bom para mim, porque eu fiquei 1 ano no Sul. É uma coisa boa que eu me lembro dessa época. 27 anos de professora e diretora, porque eu ensinava português e literatura em algum lugar. Mas quando eu fui a Maceió, eu terminei ensinando no Marista. Colégio Marista, eu fui ensinar literatura. Porque tem um colega meu que ensinava lá e disse ao padre que tinha uma pessoa que ele acreditava muito, e eu fui trabalhar por lá no Colégio Marista. Foi o Carlos Magalhães. Carlos, meu amigo, ainda hoje a gente tem uma amizade muito grande. O Carlos trabalhava em Maceió e falou com o padre que tinha essa professora lá em Maceió. Eu estava ensinando só no estado. Aí na época eu tinha 40 horas no estado, 2 horas, aí terminei transferindo 1 hora para de noite para poder fazer esse trabalho no Colégio Marista, no curso científico, ensinando literatura. A pessoa olhava e logo depois se aproximava. Mas era tudo assim muito delicado, tudo muito devagar. Não tinha essa coisa de hoje namorar já sai pegado na mão, nunca. Nunca. Namorava, ele ia para casa da pessoa, o pai por ali olhando, tomando conta, né? E a gente ficava por ali. Não saí sozinha nunca com o namorado, nunca. Sabe? Aí foi assim, muito interessante. O meu esposo, ele era de gente daqui de Arapiraca, filho do seu Milton Militão, era Antônio Militão Silva, e era um rapaz muito bonito, né? Atraente e tal. E no fim a gente terminou namorando, casamos, era uma pessoa assim maravilhosa na época. Né? Para mim foi uma pessoa escolhida do céu, tinha essa impressão. Casamos e tivemos o primeiro filho aqui em Arapiraca ainda, esse Marques Sérgio, o primeiro filho. E o segundo, esse que estava aqui quando vocês entraram, o primeiro, Antônio Militão, que era o nome do pai. E esse já nasceu depois, quando eu já estava lá, porque o Marques Sérgio nasceu e a gente ficou só com ele, porque teve que morar no Sul, aí não teve mais outro filho. Depois do nosso ano lá no Sul, ele veio para Aracaju e como ele era advogado, já estava estudando para advocacia e tudo, e a gente ficou por lá morando em Aracaju. Uns 5 anos nós ficamos morando por lá. E lá em Aracaju nasce o Toninho, o segundo filho. Mas logo em seguida, por incompatibilidade de gênero, por muitas outras coisas, a gente se separou. Aí voltei para Arapiraca com os filhos. Né? E aqui em Arapiraca, assim que cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi me matricular na Faculdade de Letras. Pronto, 29 anos eu tinha na época.
Aí pronto, fiquei separada aqui, mas quando eu cheguei, assim que eu cheguei em Arapiraca, eu me separei porque eu dizia assim, eu tenho meu diploma. E com esse diploma em Arapiraca eu vou para qualquer escola que eu sei que eu arranjo trabalho. Porque fui eu que me separei. A situação estava tão grave que eu resolvi me separar e vim embora para cá com os filhos. Mas eu fiquei 3 dias aqui e eu quero até deixar registrado esse momento, que foi uma coisa assim muito importante na minha vida. Quando eu cheguei em Arapiraca na quinta-feira, para mim tinha se acabado o mundo, porque eu me casei achando que tinha encontrado o príncipe encantado e que a vida assim tinha se aberto para mim lá do céu e descido por engano. Essa foi a minha impressão. Casei para viver pro resto da vida, que naquela época a gente não casava por casar, se der certo deu, se não deu não, era para dar certo. Ok, o rapaz maravilhoso, muito atraente, muito conversador com todo mundo e tal, ótimo. Mas chegou um momento que não dava mais, para mim não dava mais. Mas aí a gente eu vim embora para cá, eu cheguei na quinta-feira. Como o doutor Moacir Teófilo, do Bom Conselho, me conhecia de muito tempo, que eu era professora dos filhos dele, com 16 anos de idade. Depois terminei o pedagógico, o último ano eu fiz lá, no Colégio Bom Conselho. Então conhecia já o meu trabalho. Ele mandou me chamar. Olha, eu cheguei na quinta. Isso aí é uma graça muito grande que eu recebi do céu. Aí no domingo chegou uma professora lá em casa assim, doutor Moacir, disse que eu estivesse no colégio amanhã às 9 horas, que ele quer falar com você. Minha Nossa Senhora, como é que esse homem quer falar comigo? Eu já me acabando de morrer, de chorar, de agonia, porque tinha ficado numa situação daquela, porque eu não aceitava nunca separação, nunca. Mas foi uma coisa assim, estupidamente necessária. E aí eu disse, como é que eu faço para ir? Eu tinha vergonha de ir para a rua atravessar, quer dizer, eu me casei lindo, num casamento maravilhoso, como uma princesa, e de repente chegar com uma mão na frente, outra atrás, com 2 meninos do lado. Casei aqui, tudo meu foi aqui, batizado de menino, nascer de menino, tudo foi aqui, que eu vinha para cá. Na época o Padre Epitácio o Padre Epitácio. Então assim, ele mandou me chamar, e eu criei coragem, digo, eu vou. Passei pela rua e fui. Quando cheguei no colégio, eu achei assim muito interessante. Eu disse muito isso a ele, não posso dizer mais, porque já está no finzinho. Morro de pena, porque é uma pessoa que foi meu amigo, meu pai, um monte de coisa para mim, doutor Moacir. Então, assim, quando eu cheguei no colégio, na sala dos professores, ele disse assim, Clélia, eu tenho um professor. Ele não perguntou como eu estava, se eu estava mal, o que foi que aconteceu. Porque ele era muito meu amigo, a gente conversava muito, ele como advogado e eu como professor e tudo. A gente tinha coisas que conversava muito, sabe? E ele conversava muito com a gente do primário. Porque eu fiquei dirigindo o curso primário muitos anos e ele se lembrava disso, né? E a gente conversava muito. Era amigo mesmo. Aí ele chegou e disse assim, Clélia, tem um professor que está indo para Maceió, e eu vou colocar você amanhã esteja aqui para ensinar. Eu disse, não, doutor Moacir, não posso não. Porque eu tenho 2 anos que estou afastada do magistério, eu muito criteriosa, né, com as coisas. 2 anos que estou afastada do magistério e eu não vou poder entrar para ensinar, porque eu já ensinava português antes, né, no colégio. Aí eles fizeram já. Saiu. Quem conhece o doutor Moacir Teófilo sabe aquele jeito dele de caminhar. Aí quando ele voltou com 6 cadernetas e uma apostila. 6 cadernetas. Chegou na minha perna, jogou as apostilas e disse assim, amanhã, 13h eu espero você aqui. E saiu da sala. Eu pensei, ele tá doido. Eu faço questão de contar essa história porque para mim é uma história lindíssima. Ele só tá maluco, porque do jeito que eu tô aqui, despedaçada, como é que eu vou pegar a sala de aula? Porque eu olhei 6 cadernetas. Agora o pior não foi isso. Quando eu olhei a apostila, era uma apostila de História e Geografia de Alagoas. Nunca vi na minha vida. Eu ensinava português. Aí eu disse, gente, aí que ele ficou maluco mesmo. Por que um negócio desse? Era uma matéria nova que tinha sido aquele ano criada no Estado, porque o governador, me parece que Rivaldo Suragi, queria que as pessoas ficassem conhecendo a história do Estado em cada local. Aí eu parei com aquilo na mão e disse, não é possível, ele deve estar sem juízo. Mas ao mesmo tempo veio aquela coisa assim, não, esse homem acreditou em você. Poxa, ele acreditou que você dá conta. Eu era professora de português e literatura. Ensinar História e Geografia de Alagoas, que eu nunca vi na minha vida. Aí eu senti que ele confiou em mim para fazer isso aí. Eu vou fazer. Saí dali. A vontade que eu tinha era de gritar no meio da rua. Alguém confia em mim, eu não estou lá embaixo, eu não morri. Sabe quando levanta-se da beira do chão ali? Fui-me embora para casa. Eu passei a noite lendo essa apostila. Tudo sobre como era que veio os historiadores
de lá de Recife, vindo criando os engenhos nos cantos, para poder ir descobrindo, para chegar aqui em Arapiraca e nos outros cantos. Então, fiz isso e entrei na sala de aula, 6 turmas de ginásio. Primeiro, era 5º e 6º ano. Na época era sexta série. 5ª e 6ª série. A partir daí, ninguém me segurou mais. Eu digo, agora eu vou trabalhar. Quando me perguntavam, como é que foi isso seu? Por que foi? Não quero falar nesse assunto. Sempre fui assim. Não quero falar nesse assunto. Porque a fofoca ia cobrir aqui em Arapiraca. Contar tudinho o que foi, o que não aconteceu. Aconteceu, pronto, acabou, fim. Não queria. Mas aconteceu. Então eu vou fazer do jeito que tá. Pronto, aí comecei a trabalhar. Para mim, assim, foi assim, uma alma nova. Não quis mais falar nesse assunto. Comecei a criar os meus filhos na casa da minha mãe. Fiquei lá com eles. E pronto. Aí, depois, logo em seguida disso aí, quando aconteceu toda essa história do colégio, surgiu o concurso aqui em Arapiraca novamente. Eu fiz concurso de novo. Que eu tinha perdido o meu concurso, porque como eu estava longe, no sul, eu não vim assumir. Perdi até como abandono de cargo, que é uma coisa que jamais aconteceria na minha vida. Aí perdi o trabalho no estado, que eu tinha 7 anos no estado já. Mas tudo bem. Aí quando apareceu o concurso, fiz concurso de novo. Pronto, acabou. Aí a partir dali foi firme, porque fui cuidar da minha vida, dos meus filhos. Aí fui fazer letras em Arapiraca, botar os filhos para estudar, todo mundo cada um no seu canto. Aí foi quando eu fui dirigir o curso primário do Colégio Bom Conselho nessa época. Aí fiz as duas coisas mesmo e fiquei trabalhando aqui. Aí fiz letras, mas o meu sonho era fazer psicologia, porque lá no Colégio São Francisco, quando eu tinha 14 anos, terminando o curso normal, que a freira foi ensinar como eram as vocações, quais as profissões. Aí começou a dizer cada uma. Quando ela falou em psicologia, ela disse assim, olha, interessante é porque o médico, ele abre o corpo humano com um bisturi e resolve o problema. O psicólogo abre a alma com a palavra. Aquilo ali entrou assim em mim como eu digo, é isso que eu quero ser da minha vida. Eu quero trabalhar com gente. Pronto, naquele momento eu decidi que eu queria ser psicóloga, mas não tinha em Arapiraca. Aí fiz o pedagógico, fiz tudo, e fiquei sendo professora aqui, fui diretora de escola, aquela história toda. De novo, né? Aí passou o tempo todo. Depois o meu filho foi fazer vestibular em Maceió e passou. Aí eu disse, vou fazer com você o vestibular de psicologia. Porque ele fez de agronomia, não tinha conseguido. Ele disse, vou fazer psicologia, a senhora fala tanto, depois eu vou com você. Fomos nós dois e passamos os dois. Aí eu digo, agora eu vou me embora fazer o meu curso. Aí foi quando me mudei para Maceió, transferi meu trabalho para lá. Fui ser diretora na escola Ladislau Neto, 1986. Aí fui para lá com ele, ele se matriculou, foi primeiro, e eu fiquei para ir no período seguinte. Aí depois eu fui para Maceió e me mudei para lá e fiquei em Maceió. Morando lá, esse tempo todo, eu fiquei 21 anos em Maceió. Meu filho terminou faculdade, eu fiz também faculdade, terminei a faculdade. E aí o filho casou, o mais velho, o Marques Sérgio. Depois o Toninho também casou e a gente ficou por lá. Mas aí chegou uma oportunidade aqui em Arapiraca que a minha mãe estava muito ruinzinha. Ela estava com 90 e tantos anos e eu vinha e voltava. Eu já tinha consultório lá em Maceió e consultório aqui. Eu fazia os 2 lugares. Aí aqui eu viajava sexta-feira para lá e fazia sexta e segunda lá e o resto da semana aqui em Arapiraca. Mas chegou um momento que ela piorou tanto, que ela estava muito velhinha. Ela olhou para mim, eu tinha cuidadoras, tinha tudo. Ela olhou para mim de longe antes de eu ir embora. E naquele momento que ela olhou, foi como se eu tivesse pensado assim, ela está dizendo que eu estou precisando de socorro, eu não quero ficar só. Foi aquilo que eu recebi naquela hora que eu viajei. Eu fui daqui para Maceió de ônibus, que eu tinha deixado o carro lá, e fui de ônibus e fui pensando que vou vir para cá agora, essa semana. Não vou ficar lá mais não, porque só eu de filha, eu tenho que cuidar da minha mãe, ela estava precisando de mim. Aí todo mundo achava que ela já estava bem velhinha, morrendo já. Numa semana só, eu organizei tudo lá de mudança, disse o meu filho, ao Toninho, que morava comigo. Eu disse, organize tudo aí, vá arrumando tudo aí, que eu vou arrumar agora esse final de semana, já a louça, as coisas, que nós vamos embora. Mas por que foi isso? Vou cuidar da sua avó. O sonho da minha mãe era que eu morasse com ela. Mas eu sempre tive a minha casa, de morar sozinha.
E dessa vez eu resolvi ir para lá. Eu vou ficar na casa dela. Era um sofá aqui, outro ali, uma geladeira, outra geladeira, um fogão e um fogão. Ela ficou muito feliz. Eu coloquei ela na cadeira de rodas, que já estava assim meio velhinha. Eu disse, mãe, vem olhar aqui uma coisa. Olha para aqui esses móveis. Aí na casa dela tinha uma sala de visita, onde ela recebia as pessoas. Eu fiz o quê? Botei o guarda-roupa de casal assim na entrada da porta e fiz um quarto para o Toninho e o filho que moravam comigo. E aí eu disse, ela, isso aqui, eu fiz um quarto aqui da sua sala para morar o Toninho e o Laura. A senhora disse que tá com medo do povo vir de noite, aqui tem 2 homens na porta aqui agora. Eu disse a ela. E eu vim morar aqui. Ela disse, esse sofá vermelho, eu digo, de quem era? Isso é seu. Depois tá aqui na sua casa, porque era pra ela saber que eu tava morando lá. Tem tudo lá, um junto do outro, e fiquei morando com ela. Na rua Pedro Correia, vizinha funerária São Francisco, uma casa grande que tem de vidro, que era ali a casa dela. E aí fiquei morando com ela ali, e Maceió me transferiram para cá e fiquei indo para Maceió só atender. Depois eu digo, eu estou fazendo turismo em Maceió, atendendo só 2 dias. Aí resolvi vir para cá. Aí fiquei aqui de vez, aí instalei consultório na Santa Cecília, na Clínica Santa Cecília, fiquei um tempão lá. Eu passei 21 anos em Maceió e nunca tinha comprado um apartamento porque não dava certo. Quando eu cheguei aqui, no ano seguinte eu comprei esse aqui. Pronto, aí quando no ano seguinte apareceu isso aqui que estavam construindo ainda lá o da frente. Aí eu digo, vou comprar um pra mim. Aí meti a cara e comprei esse apartamento já. Tô aqui esse tempo todo. Foi assim um lugar que eu acho maravilhoso, porque eu escolhi aqui atrás. Tinha os prédios da frente, mas eu digo, não quero lá na frente não, porque é muito movimento. Eu quero o último prédio, virado pra cá, pra serra, que eu queria ficar virada pra lá. Resultado, não imaginei que era nascente aqui. Aqui dessa varanda minha, eu vejo o sol nascendo. E da janela do quarto, eu vejo o sol se pondo. Que é o quê? Pra mim foi assim, uma glória lá de cima, porque acho que foi ele que guardou pra mim esse cantinho aqui. Eu tenho certeza que Deus guardou esse lugarzinho pra mim. Não consegui, eu queria, porque eu fui pra Maceió pra não voltar, porque eu gostava de Maceió, gostava, não gosto. Amo Maceió, acho delicioso, mas agora só para passear. Esse foi o cantinho que eu... E quando eu cheguei aqui, que eu vi que estava aí, só foi entregue 1 ano e meio depois. Eu ainda fiquei na casa da mãe, ela faleceu, ainda fiquei 1 ano e meio. Mas a alegria dela foi tão grande, porque eu voltei, que ela ficou 1 ano e 2 meses ainda comigo lá, que todo mundo achava que ela ia dormir e não acordava. De tão velhinha que estava. Mas aí a gente botava ela no braço, botava no carro, saía passeando com ela. Mostrava o Cecicunha ali, que era o quintal da casa dela. Mãe, tá vendo? Isso aqui era o quintal do Dindinho. Lembra o quintal daqui que era a lagoa, depois fez a lagoa. E depois tirou a lagoa e fez esse bosque. Que coisa linda, ela disse. Pois é, aí pronto, mostrei tudo isso a ela. Fiquei 1 ano e meio com ela ainda assim. Depois que ela faleceu, eu ainda fiquei lá na casa um tempo. Mas depois comprei isso aqui e vim pra cá. Aí depois que eu fui professor, ou que eu fui psicóloga, quando eu fiz a psicologia, eu ainda era professora. Mas aí eu resolvi terminar antes, abreviar a minha aposentadoria, porque eu tinha loucura para começar no consultório. Porque eu tinha corrigido tanta prova, era tanta caderneta para corrigir, de coisa para fazer. Eu disse, eu quero agora começar com outra área mesmo. E entusiasmada, porque tinha conseguido a vitória daquele meu sonho, né, que era psicóloga. Aí me aposentei proporcionalmente. Hoje eu me arrependo, que devia ter ficado lá quieta para não diminuir o salário. Mas tudo bem, fiz e pronto. E aí instalei logo o consultório lá em Maceió. Depois instalei aqui também. Trabalhei aqui logo em seguida na Escola Dinâmica como psicóloga na escola. E fazendo uma orientação e apoio, porque não podia atender lá, mas tinha que fazer esse lado, porque a Celeste era minha prima e me convidou para fazer esse trabalho na escola. De lá, então, o doutor Magela me convidou para trabalhar no regional, porque ele estava criando uma psicóloga em cada setor. E eu fiquei com o setor de pediatria, para trabalhar com as mães, com o bebezinho e tal, com as crianças. Trabalhei um tempão no regional também como psicóloga. E depois eu fui trabalhar no município, né? E comecei a fazer alguns trabalhos lá. Inclusive, quando a Célia Rocha entrou, ela me convidou a fazer um projeto para fazer a humanização dos funcionários da saúde. Eu fiz esse projeto e executei. Em todas as unidades de saúde eu fui fazer esse trabalho. A gente fechava um horário da unidade de saúde
E ele fazia com os funcionários, um trabalho com ele. Foi um trabalho muito bonito. Quando o Luciano Barbosa entrou, ele acolheu o trabalho e nós continuamos fazendo esse trabalho. E até hoje estou por lá. Trabalhei no CAPS, trabalhei no CRIA, que o CRIA já era com atendimento ao público, às pessoas. Aí pronto, de lá para cá estou com atendimento clínico mesmo. E agora trabalho no novo ambulatório de saúde mental, aqui de Arapiraca. E tenho consultório na clínica Dermatos, da doutora Nancy, ali no Seu Macedo, no centro. Trabalho 2 dias lá e os outros 2 dias na prefeitura. Eu sou de muita fé. Minha mãe era assim, muito. E eu acredito que Deus existe em todas as partes, em todos os lugares, inclusive aqui. Eu pedi a ele que me acompanhasse. Porque a existência de Deus é concreta, é exata, não tem para onde correr. Aí eu pergunto assim, como é que está parado lá em cima o sol num canto, a lua no outro, a estrela no outro? O que é que faz isso parar? Não é os astros. Minha gente, tem uma força maior. Existe uma força maior. E essa força é muito forte. Até hoje a ciência, que era o fim da... Morreu essa pessoa, a ciência dizia. Agora já está reconhecendo que existe uma força maior que acordou aquela pessoa que estava morrendo. Gente, como foi que esse homem veio? Tudo já estava morto, os órgãos, tudo. E agora o homem está vivo? Como? Calma, tem alguém lá em cima prestando atenção a isso. Acredito muito na presença de Deus. Sem Ele não faço nada, não sou ninguém, não vou para canto nenhum. Olha, tem um caso que é uma coisa muito forte que aconteceu na minha vida. O meu filho, o Max Sérgio, ele morava em Petrolina, resolveu vir embora para cá. E resolveu vir embora na época da pandemia. Eu disse, meu Deus, como é que esse rapaz se larga para lá, de lá para cá com a mudança na época da pandemia? Entendeu? Aí vinha a família num carro, ele com o filho na frente, a esposa com a filhinha atrás. O caminhão da mudança na frente. Repara bem, vindo na pandemia, isso aqui, podia aparecer um cara que assaltasse tudo e resolvesse tudo. Podia acontecer qualquer coisa e esse pessoal vindo de lá para cá, como uma coisa dessa pode acontecer? Rezei aqui o dia todo, entregando a São José. São José, você como pai, proteja esse povo, ajuda essa família. Eles estão vindo para cá de mudança. Ele quis vir logo porque ele viu todo mundo morrendo. Eu acho que ele pensou, pode ser que aconteça alguma coisa, a gente tá longe de todo mundo, né? Aí vieram para cá. Resultado, quando estavam chegando aqui em Maceió, que eles vinham para a Barra de São Miguel, ficar lá, e quando estavam chegando em São Miguel, demorou a me avisar, porque a gente fica acompanhando aqui em casa, a gente faz assim, quem viaja dá notícia onde é que tá, quando é que tá no caminho. E nada, parou num lugar aí para almoçar e ele esqueceu de me avisar. E eu fiquei preocupada, deu 1h da tarde e nada. Aí eu liguei para ele, meu filho, você tá onde? Ele disse, mãe, daqui a pouco eu ligo para a senhora, tá tudo bem. Aí eu vi que tinha alguma coisa errada. Mas esperei, está tudo bem. Ele vinha com muito sono, porque fez a mudança a noite toda. Viajou no outro dia de manhã, com o caminhão na frente e os 2 carros atrás. Ele vinha no meio, entre o caminhão e o carro de trás, que a esposa vinha com a filha. Aí quando chegou aqui, na usina Porto Rico, num lugar que tem 2 quebra-mola, ele passou correndo. Ela disse que sentiu, vindo de rua atrás, que ele passou correndo. E ele não diminuiu a velocidade. E passou pelo outro e bateu numa caminhonete com gente. Olha, o carro dele foi perda total. Quando foi, aí depois que aconteceu isso aí, ele saiu inteiro. O airbag abriu dos 2. Eles sentiram só o impulso do airbag e tal, ficaram machucados assim, só isso. Mas todos os 2 grandões, com as pernonas lá, o carro ficou todo acabado à frente. O banco de trás empurrou com tanta força lá atrás que empenou o banco assim de trás. Se viesse alguém do lado de cá, não tinha escapado. A televisão que vinha aqui não quebrou nada. E eles não tiveram nada. Nada. E nem aconteceu nada com o pessoal da caminhonete. Eles que viram uma pessoa cair da caminhonete, de lá de trás, a filha pensou que era o pai que tinha caído, ou alguém que tinha caído lá e ficou... Foi um desespero de causa. Aí ele já tinha telefonado pro Toninho aqui, pro irmão, o irmão já tinha corrido para lá, perto de São Miguel, para socorrer. E graças a Deus não aconteceu isso. Perdeu o carro total, mas eles não tiveram nada. Então, para mim, foi esse grande milagre. Eu rezando daqui. Eu não parei o dia todo pedindo que Deus ajudasse. Que providenciasse, que deixasse, cobrisse esse caminhão com o manto deles. Fiz todas as minhas orações e essa graça foi, assim, uma das maiores. E
várias outras que aconteceram na vida de situações que podiam ser piores. Gosto de estar com os meus netos. E agora vem uma bisnetazinha ali, coisa mais linda de vovó. 4 netos, o Albert e o Theo, do Toninho, do mais novo. O Lucas e a Letícia, do Max Sege. E o Albert, ele foi criado por mim. Porque a mãe estava viajando, o pai viajando, cada um para um canto, e eu assumi. Até os 19 anos ele ficou comigo. Quer dizer, é o filho mais novo, né? A bisneta, Maria Cecília. Ah, meu Deus, esqueci de falar do meu galeguinho. É um galeguinho que eu tenho de 3 anos de idade. O Theo, que é a coisa mais linda desse mundo, de vovó. Ele disse, eu vou me embora dessa casa. Aí o pai disse, por quê? Vai pra onde? Pagar da minha avó. Gosto de juntar amigas, de fazer grupos de amigas, de sair para comer uma pizza todo mundo junto. Eu gosto muito de agregar, de ter. Eu tenho um grupo aqui do prédio. Tem um outro grupo de amigas que eram um grupo grupo terapêutico. Eram 12 pessoas daqui. E aí depois do grupo, para ficar uns 5 anos com o grupo, depois agora nós vamos passar grupo de amigas. E esse grupo de amigas é assim muito interessante, que a gente ficou assim, uma vez por mês, na primeira terça-feira, a gente se junta na casa de alguém. Aí faz aquele lanche com aquela comida boa. Esse grupo continua firme. Tem outros grupos também já. Trabalhei muito com um grupo de adolescentes. Arapiraca, muitos adolescentes aqui que hoje são homens feitos, trabalharam comigo fazendo um grupo de adolescentes e orientando para a vida com a adolescência, né? Tanto meninos como meninas. Trabalho com idoso hoje também, com casais, com família, não tenha dúvida. A gente não pode parar, eu já digo para as idosas da minha idade, minha gente, pelo amor de Deus, não pare não, porque parou, caiu. Porque a segunda, terça, quarta, eu trabalho direto atendendo. Um dia no consultório, hoje eu tenho atendimento à tarde agora, no consultório. Aí eu atendo no consultório 2 dias e 2 dias na prefeitura. O dia da prefeitura é lotado, assim, um entra, um sai, outro entra, um sai, outro entra, um sai, outro. Não dá tempo mesmo. Então eu trabalho o tempo todo. Raramente eu tenho tempo de folga, porque quando chego em casa tem as coisas de casa. Gosto de ler, gosto de ouvir alguma coisa que eu preciso ouvir, né? De ver televisão de vez em quando, um filme bom, uma coisa assim. Gosto muito de ler. Ultimamente eu estou até sem tempo de ler, que eu vou ter que buscar o meu tempinho de ler, que é bom demais. Às vezes eu saio de lá do trabalho 5 horas da tarde, aí o pessoal diz, vamos, não sei aonde, vamos. Eu cara, não sei como tu tem coragem. Eu digo, aquele ali acabou, se passou, já não sei mais onde está. Quero viajar pelo exterior, que não fui ainda. Preciso conhecer um monte de coisa boa que eu quero conhecer. Aqui no Brasil eu acho tudo lindo. Amo esse lugar que eu moro, de Brasil, porque eu acho tudo muito bonito aqui. Já viajei muito por alguns cantos, conheço muita coisa do Rio Grande do Sul, porque eu fiquei 1 ano por lá. Canela, Gramado, por ali, a gente ia muito. Na região serrana do Rio Grande do Sul, primeiro em 3 de maio, 4 meses. Depois moramos 4 meses em Tubarão, em Santa Catarina. Depois moramos 4 meses em Uruguaiana. Já conhecia porque eu fui da vez da Ruth Fernandes. Quando houve da Ruth, irmã do Dr. Zé Fernandes, que é minha amiga, ela dizia, Clélia, eu quero você comigo lá. Eu disse, tá, vamos. Fui, aí foi quando eu conversei com o Nezinho lá, eu disse, mas que coisa linda esse trabalho seu, Nezinho. Muito bonito mesmo. Acho lindo sendo de Arapiraca, filho daqui, e querendo um trabalho desse para engrandecer a cidade e as pessoas que trabalham, que moram aqui. Parabéns para ele mais uma vez. Convidou. Mas aí toda vez que eu ia, ele dizia, é você da próxima, você na próxima. Tá certo. Esperava, né? E hoje chegou a vez. Ele veio aqui, explicou como era, disse que vinha alguém fazer essa entrevista e depois iria marcar a data lá. Aí eu achei ótimo, porque fui me lembrar das minhas coisas boas, né? As ruins eu deixei de lado, de banda, e vamos lá. Mas foi tudo bem, graças a Deus. Eu agradeço grandemente a Deus, a Nossa Senhora, a Santíssima Trindade, a Sagrada Família e os meus amiguinhos lá de cima, né, que eu vivo uma vida assim tranquila, graças a Deus, de paz, de saúde. Não existem coisas diferentes demais, os filhos também todos bem, todo mundo com saúde, todo mundo harmonioso, se dando bem, então isso é o que importa. Acontecem algumas coisas, vira a volta e sai, a gente desata o nó e vai e continua, não é? E que eu estou trabalhando em Arapiraca ainda até hoje, porque eu gosto muito do que eu faço.
E estou aí às ordens para os arapiraquenses que quiserem ajuda. Não é? Para mim é assim, o lugar que Deus escolheu para mim, porque eu sou orgulhosa demais de morar em Arapiraca, de ser de Arapiraca, de ser arapiraquense, de ter feito muitos trabalhos aqui em Arapiraca. Uma cidade grande, uma cidade muito próspera, muito... E agora tá indo para frente que só, né? Nova. Um grande abraço para os meus arapiraquenses, né, conterrâneos, para todas as pessoas, principalmente a Deus. Obrigada pela vida, obrigada por ser quem sou, obrigada pela família que eu estou, obrigada por ter vindo de Manuel André, um cara tão sensacional.